Muito bem, um bom dia para todos. Bom dia. Na graça e na paz de Jesus. Que bom estarmos aqui, podermos ter esse tempo tão precioso, na liberdade do Espírito, os irmãos expressando seus sentimentos, suas emoções, sua gratidão a Deus, e a gente por essas coisas vai entendendo aquele texto que diz: em tudo dai graças, né? E tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Eu trouxe uma mensagem comigo, mas eu não vou apresentar para os irmãos, não. Eu estava pensando de, talvez, que eu fosse falar dessa mensagem na sexta-feira, ou até mesmo se tivesse uma reunião assim, já, como é que eu vou dizer? Como se fosse uma conferência que eu viesse pregar na sexta, sábado, domingo. Aí eu iria trazer a mensagem na sexta-feira sobre perdas que produz ganhos. Uma mensagem que Deus me revelou, colocou no meu coração. Eu já preguei ela por umas 2 ou 3 vezes. Uma mensagem muito importante: perdas que produz ganhos. E todos nós, de alguma forma, temos perdas materiais, perdas sentimentais, emocionais, espirituais, mas que depois vão redundar para a glória de Deus e para o nosso amadurecimento e fortalecimento, né? Essas provas que vocês estão passando, o momento em que o irmão passou e outros mais, isso também é para ensinar a igreja, para fortalecer a igreja, para que a igreja vivencie o princípio do Evangelho de Deus, que é o amor. Não é verdade? Muitas vezes nós temos doutrina, nós temos zelo, nós temos tradição, nós temos, enfim, tantas coisas, mas se não tiver o amor, vai ser como um sino de tímido, não é? E é aí, nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de adversidades, que nós passamos, que a igreja passa, porque Deus permite isso, é para provar a nossa fé, para provar, ou para nos treinar a exercitar o amor que restaura, o amor, enfim, o amor que perdoa, o amor que resgata, o amor, enfim, que supera o ódio, que vence as crises, não é verdade? Isso é muito bom. Então, aproveitando esse espaço, eu vou pedir a liberdade, a oportunidade, assim, de repente até passar um pouquinho do horário. Eu queria muito agradecer também a vocês, porque alguns irmãos aqui souberam do acidente da Dorcas. Às vezes a gente pensa que acidente é só na autoestrada, em viagens, em alta velocidade, mas às vezes você parado sofre um acidente. E não tem como fugir disso. E não adianta também ficar preso dentro de casa ou não querer deixar o filho sair para viver a vida. Porque as coisas são imprevisíveis. Do nada, em qualquer lugar, pode acontecer uma tragédia, um problema. E nós temos que estar preparados e certos de que Deus está no controle de tudo. Então a Dorcas sofreu um acidente na cidade de Vassouras, onde moramos, numa rua que dava acesso ao hospital, escola, e um camarada fechou ela no trânsito para fazer uma manobra até um campo indevido que ele queria estacionar num lugar de difícil acesso, e ela que ia subindo parou. E nisso uma caminhonete, motorista desatento, talvez algum suspeito que ele estava atendendo o celular, e ele veio na disparada, paralelepípedo, estava chovendo, e a caminhonete pesada veio toda e bateu na traseira do nosso carro, que a Dorcas estava dirigindo, e arremessou ela na mão contrária, em cima de um poste. Graças a Deus não vinha ninguém na direção contrária, nem estava passando ninguém na calçada na hora. E também o carro não bateu de frente, bateu de lado, do lado do farol, do lado do motorista, e ficou ali no poste. A batida muito forte, ela estava sem cinto, o airbag também não abriu, e ela não sofreu nenhuma fratura, nem hematomas teve. Por todos os lados, por dentro, bateu no maxilar, o ombro, ainda sente dores no braço, mas foi logo atendida, socorrida pelos policiais, levada para o hospital,
e lá passou pelo procedimento que tinha que passar, ficou em observação, talvez umas 2 horas ou mais. E nisso eu recebi a notícia em casa, era 3 horas da tarde aproximadamente, e um irmão da nossa igreja em Maçambará passava na hora, e ali socorreu a Dorcas, pegou também alguma coisa que tinha dentro do carro, e foi lá me apanhar. Aí eu cheguei, vi o problema todo e tal, aí vem aqueles trâmites todinhos. Mas, moral da história, né? O carro estava no seguro, embora alienado, era um financiamento longo, então a seguradora pagou, quitou a dívida, e depois a gente foi reembolsado, né? E sobrou pouco para a gente, mas o pouco com Deus é muito. E na verdade, assim, desde quando eu entrei para a obra missionária, eu não tenho nada, tudo é de Deus. E eu também não faço questão das coisas materiais, ou de aparentes perdas. Puxa vida, poxa, que mau negócio que eu fiz, perdi um dinheiro X, perdi tanto, perdi nada. Deus é dono da prata e do ouro, Deus é rico abundantemente, e tem muito mais para nos dar, além do que nós possamos imaginar. Tudo é de Deus, Ele que manda em tudo, e eu estou na mão dele, sou filho dele. O que Ele quiser e quando quiser me abençoará, muito mais do que eu preciso, do que eu almejo, do que eu sonho. Bom, então alguns irmãos ficaram sabendo disso, e de uma forma muito especial e carinhosa, sou grato a Marilene e o Rogério, a família, que externaram também preocupação, ligaram, entraram em contato. A Dorcas passou no Face as fotos do carro, do acidente, enfim. E aí então nós agradecemos a Deus. E mais uma vez o Rogério se mostra generoso, prestativo, bondoso, e tem nos abençoado, nos ajudado muito. E com a orientação dele, o auxílio da Marilene, a gente conseguiu adquirir um outro carro. Estamos já com um novo carro, não é um carro novo, mas é um novo carro. Estamos satisfeitos porque foi o que Deus nos deu, segundo também o desejo do nosso coração. Estamos satisfeitos, estamos felizes e prosseguimos na nossa caminhada. E eu agradeço a igreja. Obrigado ao Rogério, a Maria e toda a igreja. Muito obrigado. E o Rogério está aí passando uma prova também, não é? Porque está me tolerando desde quinta-feira. E não é fácil não, viu? Porque missionário depois de 3 dias cheira mal, é igual peixe. E o pior de tudo isso, aliás, não é o pior, interessante, a palavra é interessante tudo isso, que a gente começa a descobrir não só as virtudes, mas também os defeitos dos outros, não é? Então a gente tem as nossas virtudes e tem os nossos defeitos, mas isso tudo é uma experiência de vida maravilhosa, que em tudo a gente glorifica a Deus. Muito bem, eu quero falar com vocês nessa manhã. O videozinho está preparado? Eu vou passar um vídeo agora aqui sobre a falta de água. E à noite também vou passar um outro, de uma reportagem que foi feita pela emissora SBT. Muito interessante. A água no planeta está acabando. Talvez vocês aqui no Espírito Santo não sintam falta. E a lógica, a questão da ciência, ou que nós possamos imaginar por termos técnicos, científicos e físicos, você vai dizer assim, a água vai acabar coisa nenhuma. Isso é conversa para boi dormir. Primeiro que tem 70% de água no planeta. E agora, para quebrar essa tese de que a água vai acabar, que nós vamos ficar sem água no planeta, Israel agora está dando prova, que ele está transformando a água do mar em água potável. Israel tem uma engenharia, uma tecnologia de envergar o mundo todo avançado, modernas nações avançadas em tecnologia. Agora estão extraindo a água do mar com assim coisa de 1 hora do processo que é feito, que eu não sei falar os termos técnicos. Você já pega ali na torneira a água para beber que vem do mar, mas vai cair por terra, porque a autoridade da palavra é que manda, e a Bíblia diz que a água vai acabar. Leu comigo algumas passagens. Êxodo 7, um episódio que aconteceu no Egito Antigo e que vai acontecer em escalas maiores no futuro próximo. Lembrando que o Egito é figura do mundo, o faraó é figura de Satanás, e nós temos aqui algo interessante no capítulo 7 de Êxodo,
quando Deus manda Moisés ir a Faraó novamente, Faraó se encontrava na praia do rio, e Moisés levou um recado para Faraó. Aí no versículo de número 17, assim diz o Senhor, Êxodo 7,17, assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, aleluias. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios, os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. O rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Isso aconteceu, irmãos. Isso aconteceu. E vai acontecer novamente, em proporções maiores. Isaías profetiza, capítulo 19. Profeta Isaías 19, versículo 5. Isaías 19, 5. E faltarão as águas do mar, uma voz profética, e faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará, não somente o rio Nilo, não somente o Mar Vermelho, mas toda a água do planeta, também os rios, verso 6, apodrecerão e se esgotarão e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos se murcharão, a relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secará, será arrancado e não subsistirá, e os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Vamos ver esse vídeo? Não sei se a claridade vai ajudar, principalmente aos irmãos que estão aí atrás. Vamos apreciar como as pessoas que estudam a ciência política já asseguram que a próxima guerra mundial será em função à água mais do que do petróleo. Vejamos. Pela disputa de uma importante fonte de água potável, e o conflito está se alastrando por todo o mundo. Soldados invasores tentam dominar a região e controlar uma grande estratégia da reserva hídrica. Voltaremos a qualquer instante com mais informações. O noticiário que você acabou de assistir é apenas uma encenação. A guerra da água não está acontecendo hoje, mas se você continuar desperdiçando água e poluindo o planeta, certamente essas disputas ocorrerão no futuro não muito distante. E sabe por quê? A Terra tem 6 bilhões de habitantes e muitos problemas. O Hoje está com 7 bilhões. A destruição dos seus recursos hídricos e o grande desperdício no consumo de água. Diariamente, milhões de pessoas em todo o mundo usam a água sem se dar conta do desperdício provocado por maus hábitos.
como deixar a torneira aberta enquanto escovam os dentes, se barbeiam, lavam calçadas, carros e se banham demoradamente. E muito pior, poluem o meio ambiente e destroem suas fontes de água potável. Com a escassez e a poluição, rapidamente as fontes de água pura no mundo se transformarão em bens mais preciosos que ouro e petróleo. E então, a água será disputada, gota a gota. O mundo conseguiu superar suas dificuldades em termos de produção de alimento. E a água não. A água é finita, a água está distribuída e ela tem que ser conservada. Isso está faltando. Estão exaurindo os recursos naturais para a produção de alimento, que vai ser 70% da água potável vai para a produção de alimento. Nós estamos chegando em algumas regiões do mundo, já que elas estão... Para quem não sabe, 97% da água existente na Terra não são apropriadas para o consumo humano ou para a irrigação das lavouras, por serem salgadas. Os 3% de água doce potáveis estão principalmente nos Estados Unidos, Canadá, China, Índia e Brasil. Sabe o que isso representa? Olhe para essa laranja. Este pingo d'água representa a água disponível sobre a terra. São apenas 3%. E desses 3%, nem 1% está em um local de fácil acesso ao homem. O restante está localizado nas geleiras. E essa água potável ela tem que suportar os nossos 6 bilhões e 200 milhões de habitantes atuais, até a previsão em 2050 de 8,9 bilhões de pessoas. Temos que trabalhar para dar condições de vida a elas. O Brasil tem uma das maiores bacias hidrográficas do planeta. 12% da água em condições de uso pelo homem estão aqui. Nosso país tem problemas na preservação, distribuição e no uso racional e responsável dos riquíssimos recursos hídricos que possui. O problema se agrava com a destruição das matas ciliares, decorrente do uso inadequado da terra, intenso uso de defensivos nas lavouras, esgotos não tratados lançados nos rios e muito lixo. 76 milhões de pessoas, a maioria crianças, deverão morrer por doenças de vinculação hídrica até o ano 2020. Isso significa uma média de 5 milhões de pessoas morrendo ao ano por falta de água potável, de saneamento básico. Nós temos que procurar melhorar os hábitos de desperdício, economizar, como se lava um carro, como se limpa uma calçada, dentro das casas, como é lavada a louça, como é tomado banho. Tudo isso precisa ser repensado. As famílias têm que se conscientizar que a economia que ela fizer, isso vai refletir no sistema de água, isso vai refletir no manancial e assim uma cadeia de conservação e preservação dos recursos naturais. Pequenas ações podem auxiliar na hora de economizar a água. Por exemplo, uma torneira pingando como esta desperdiça cerca de 50 litros de água todos os dias. São 1.500 litros por mês. Agora, imagine uma torneira pingando como esta na casa de cada um dos 190 milhões de brasileiros. O problema é muito grave, mas existem soluções. Nós temos vários equipamentos que já estão sendo voltados para diminuir o excesso de consumo. Por exemplo, as caixas acopladas, elas vêm em substituição à descarga hídrica, né? E uma economia de quase 1/3 ou até 25% do que é utilizado em cada descarga. Segundo a ONU, a falta de água para o consumo já afeta mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. A cada 8 segundos, morre uma criança por causas relacionadas ao saneamento e com água poluída. 70% dos leitos dos hospitais em todo o mundo são ocupados por doenças desta natureza. 80% de doenças como tifo, febre amarela, esquistossomose, por exemplo, são causados pelo problema da água contaminada. A questão é saneamento básico, mas tudo isso poderia ser evitado, economizando dinheiro e, o mais importante, salvando vidas. No Brasil, morrem por ano 50 mil bebês decorrentes de doenças diarreicas que, em sua maioria, são provocadas pela água contaminada. Já é pesquisa conhecida no mundo que cada dólar investido no saneamento básico economiza-se 4 dólares na saúde. Praticamente metade da população do mundo não tem acesso a saneamento.
Se tem pouco d'água, ele não tem a coleta e tratamento de esgoto. Lembra-se da laranja? Aquela gota representa toda a água disponível no planeta para consumo. Em breve, muito em breve, segundo o Fundo Mundial da Natureza, 60% da humanidade não mais terá disponível a água potável para o nosso consumo. É isso que nós queremos? O planeta está morrendo. Salvá-lo representa mais do que nunca garantir a sobrevivência da raça humana na Terra. E a construção de uma nova consciência planetária depende de todos os seus habitantes. Cada gota de água significará uma nova vida, uma nova esperança. Isso é sério, né? Muitos de nós não temos consciência disso. É bem verdade que os ambientalistas, os ecologistas, eles estão preocupados em salvar o planeta, coisas físicas, materiais, como o mar, os rios, os peixes, as aves, os animais terrestres, a fauna, a flora, sem se importar com o ser humano, com vidas humanas, onde uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Existe um sistema que quer controlar, monopolizar e manipular a humanidade. E existe pessoas que são regidas por Satanás, que controlam o mundo, e eles querem também dizimar a população, cada dia mais destruir a raça humana, principalmente os pobres abaixo da linha média de pobreza, principalmente. Nós temos visto hoje como tem sido difícil você conseguir uma consulta. No Rio, por exemplo, os postinhos dos bairros estão saindo e dando lugar às UPAs, e muitas das vezes você fica ali horas a fio. Agora, recente, estava com a Dorcas e eu precisava de fazer um exame. Chego lá e encontro uma senhora, uma jovem senhora com a criança no colo, de mama. Ela já estava lá de 7h15 da manhã. Era 11h30, ela não tinha sido atendida. Eu cheguei lá por volta de quase 10 horas. E aí eu passei por uma sala que eles falam que é triagem. Esse negócio, na maioria das vezes, é para boi dormir, só para te enganar. E fica lá, te engromando, te enrolando. Você passa a passar da triagem, sabe para fazer o quê? Para medir a sua pressão. Vai plantar fava, né, meu irmão? Para colher tomate. Aí depois, fica lá esperando mais não sei quantas horas para o médico atender. Sabe o que eu fiz? Peguei e fui embora para casa e fui atendido. Chega, né, meu irmão? Cansa a beleza da gente, né? Eu já não tenho paciência. Eu já sou meio irritadinho, me desculpe, da minha fraqueza. E aí eu vou ficar tolerando isso toda a vida, né? Se o Senhor Deus não me curar, eu vou morrer. Porque eu vou te falar, está difícil. Hoje você não pode tomar uma injeção na farmácia. E também não deixam tomar injeção, aplicar uma injeção em você no postinho de saúde. Agora eu te pergunto, para que tem enfermeira no postinho de saúde? Será que uma enfermeira ou um enfermeiro não tem capacidade de te aplicar uma injeção? Um farmacêutico também, por acaso? Você sabe por causa de quê? Porque ele quer que você morra. Ele quer que o pobre morra, principalmente. Agora, pega esses políticos e coloca para eles irem nas UPAs, nos postinhos, ou para ser atendido pelo SUS. Eles não vão, sabe por quê? Porque não precisam. Ganham 26 milhões e mais algumas coisas por fora. 26 mil, entendeu? É isso, sem falar dos milhões que eles têm por detrás, lá no banco na Suíça, não sei mais aonde. E aí vai para o hospital sírio-libanês, vai para o outro, não sei o quê. E a gente vai para onde, irmão? Ah, não vamos para a glória, né? Tá bom, graças a Deus, nós vamos para a glória. Mas essa situação eu quero falar sobre o anticristo. Coloca para nós aqui alguma coisa. E aproveitando essa questão de que nós estamos às portas de mais umas eleições, a pergunta que fica é: quem governará o mundo? Quem será o novo governante?
Quem será o novo presidente do país? Quem governará o nosso estado? Quem serão os novos senadores, deputados federais e estaduais? Quem que estará nos governando? Já parou para pensar nisso? Ou a pergunta que muito nos inquieta: quem será o novo governante mundial? Quem será o novo governante da terra? Um só governo para o mundo todo. Este é o slogan que está em foco, que está em evidência. Em todo o mundo só tem uma discussão: quem será o novo governante da terra? Já tivemos vários impérios. O Egito foi um grande império, a Síria também dominou o mundo em certa época. Depois tivemos Babilônia, os medos persas, tivemos os gregos, tivemos os romanos, o Império Romano. Hoje, até então, quem está imperando é o governo americano, o Império Americano. Então, mas vai cair. E vai ressurgir um novo império na Europa, que será a restauração do antigo Império Romano. As mesmas nações que faziam parte do Império Romano no passado estão se levantando e se unindo e recobrando forças em todos os sentidos para governar o mundo, e eles entregarão a sua autoridade, o seu governo a um líder, a um testa de ferro que irá aparentemente resolver o problema sociopolítico e econômico do planeta Terra. Será mesmo? Por quanto tempo? E nós estaremos na Terra nesse tempo? Ou já teremos sido arrebatados? São perguntas que nos inquietam. Leiamos, por exemplo, Lucas 4, versos 5 e 6. Vou pedir a ajuda de vocês, o quanto pudermos ganhar tempo, que aí então nós vamos abreviando o nosso tempo na escola dominical. O meu almoço já está garantido, não estou tão preocupado. Lucas 4, versos 5 e 6. Quem achou, leia rapidinho. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Atrevido, né? Audacioso. Então nós vemos aqui o diabo levando Jesus a um alto monte e mostrando todos os reinos do mundo, e diz: tudo me foi entregue e eu dou a quem quero. Se tu prostrado me adorares, tudo será teu. É assim que ele faz. Dá com uma mão e toma com a outra. E paga-se um preço caro para conseguir sucesso nesse mundo. E a maioria das pessoas que têm sucesso nesse mundo fizeram pacto com o diabo. Agora vamos ao João 5,43. O que Jesus fala aos seus conterrâneos, principalmente aos líderes religiosos da nação de Israel? Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em meu próprio nome, a esse aceitareis. E isto é uma palavra profética. E de fato, não só os judeus, mas o mundo todo que tem rejeitado o Senhor Jesus, eles vão acabar se curvando e adorando o anticristo, um agente terrível de Satanás. 1 João, primeira carta do apóstolo João 5,19. O que ele profetiza ali para nós? Isso é uma palavra de muita esperança, não é? Sabemos que somos de Deus. Amém? Que bom, sabemos que somos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas o mundo está sob o poder do maligno. Na versão dela, o mundo está sob o poder do maligno. O mundo está controlado, está dominado. Vocês estão vendo? Nunca se viu uma geração tão pervertida, tão corrompida e perversa. Nunca se viu uma geração preparada para o governo de Satanás, com piercings, tatuagens marcados para a perdição, violentas, atrevidas, coisa terrível. O mundo está endemoniado, encapetado, e nós estamos vendo o mundo sendo preparado
para o governo do anticristo e para as profundezas do inferno. Coloca aqui na tela. O outro slide. Pode clicar também. Muito bem. Aí nós temos algumas perguntas. O tempo não vai nos permitir, mas nós temos ali os textos que respondem a cada pergunta. Eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante. Nós que fazemos o seminário de escatologia, damos aulas, ministramos palestras sobre isso, muitas pessoas querem fazer perguntas, ou melhor, querem descobrir coisas que não está revelado na Bíblia. Sabe o que a Bíblia fala, gente? Aquilo que foi revelado é para o homem. O que não foi revelado? Para Deus. A Bíblia diz: ninguém vá além do que está escrito. E outra, ninguém saiba mais do que convém saber. Então, nesses princípios da palavra é que nós temos que nos nortear. Então, eu não tenho que fazer especulações, eu não tenho que ficar buscando adivinhações. Primeiro que eu não sou mágico para tirar coelho da cartola. Eu tenho que ensinar e afirmar categoricamente aquilo que está revelado, aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, qual será o seu nome? Qual será o nome do novo governante da terra? Qual será o nome do anticristo? Você sabe qual é o nome do anticristo? A Bíblia, em algum lugar, nos fala qual será o nome dele? Por acaso o nome dele é Barack Obama? Por acaso o nome dele é João Paulo II, que morreu? Estão dizendo aí na internet que o Bento XVI vai ressuscitá-lo e que ele será o anticristo? E tem um monte de crente acreditando nisso. Quem será o anticristo? Qual é o nome dele? A Bíblia diz lá, em Apocalipse 13, qual é o nome dele. Ali há sabedoria. Quem sabe, lê e entenda. O número dele é o número 666. É o número de homem. E pelo valor numérico, se saberá o nome dele. E quando? E de onde ele virá? Quando iniciará o seu governo? Como será o seu governo? Essas perguntas, elas estão na Bíblia. Por exemplo, vamos ver a primeira lá. Quem já abriu aí Apocalipse 13, versos 7 e 18, pode ler. Qual será o nome do anticristo? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número de um homem é o seu número, 666. E aí, dá para saber o nome dele? Ali embaixo eu coloquei ali, ó, a resposta da primeira pergunta. É um mistério a se revelar. Eu não posso ir além do que está escrito. Eu tenho que me conformar com esse texto que acabamos de ler. É isso aí. Agora, qual é o nome do anticristo? Então, vamos descansar nessa palavra. É um mistério a se revelar. De onde ele virá? Quem tem o texto em mãos? De onde virá o anticristo? Ele sairá do mar, ou seja, o mar fala de povos, em específico os gentios, as nações, com exceção de Israel. Tirando Israel, as demais nações são chamadas gentios. Então o anticristo virá dos povos, dos gentios, sairá das nações. E o capítulo 17 traduz para nós essa simbologia do mar. Mar fala de povos, multidões, de nações. É isso que está escrito lá. Então, de onde ele virá? O anticristo sairá da América do Sul. Não. O anticristo, então, ele sairá lá do Vaticano. Não. O anticristo sairá da Argentina. Porque, afinal de contas, coisa ruim só vem da Argentina, do Brasil. É fria, é crise, é greve, é inflação, tudo vem da Argentina. Bom, até o segundo lugar na Copa do Mundo. Aí nós ficamos pensando assim, de onde virá o anticristo? Está lá o texto, ele sairá das nações, sairá dos povos. Ou seja, o anticristo, propriamente dito, ele não será um judeu, não é? Ele não sairá de Israel, mas sairá das nações,
se levantará dos mares. Está escrito lá. Vocês já abriram, já viram aí, né? Agora, número 3, aí eu coloco lá a resposta da número 2, sairá dos gentios, das nações. Agora, quando iniciará o seu governo? Isso é interessante, porque já tem igrejas aí, Fabiano, já dizendo que o anticristo já está governando, que nós já estamos vivendo já a grande tribulação, entendeu? E que em breve Jesus vai voltar para reinar, e então já esquece arrebatamento, né? já esquece uma série de fatores que ocorrerão na grande tribulação, e que inclusive no milênio também não é figurativo, não é espiritual, ele é literal, porque no milênio não vai haver epidemias, não vai haver guerras, não vai haver badernas, não vai haver nada disso que nós estamos vendo. Até a questão climática vai ser normalizada no milênio. Bom, mas então, quando o anticristo iniciará o seu governo? Daniel 9, 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da condenação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Escute então essa profecia de 2 Tessalonicenses 2, 3, segunda. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Verso 8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Irmãos, está a resposta das perguntas: qual será o seu nome, de onde ele virá e quando iniciará o seu governo? Bom, a número 3, após a saída da igreja, é que vai iniciar o governo do anticristo. A igreja não ficará para a marca da besta, a igreja não verá o anticristo, a igreja não saberá o seu nome, porque tudo isto são coisas futuras para depois do arrebatamento da igreja. Então, para que especulações? Para que ficar nessa aí e não sei o que é esse, é o fulano, é o ciclano? A Bíblia está aqui escrita para nós, o que nos convém saber. Não vá além disto, não vá além disso. Tudo fora da Bíblia é especulação, é adivinhação, é dar salto no escuro, é buscar uma agulha no palheiro, não sei mais, esquece, deleta. Como será o seu governo? Como é que será o governo do anticristo? Poxa, vai ser legal, hein? Bacana. O governo do anticristo pode tudo. É o governo da libertinagem. É o governo de onde não há casamento. É o governo de onde não há família. É o governo de onde os pais não têm compromisso com os filhos. Tudo e todos pertencem ao Estado. É um governo controlado pelo Estado. Há tipo um modelo comunista, socialista, enfim, aquele governo, isso, aquele governo ditador, controlador, manipulador, governo que manda em tudo. Olha lá, Daniel 11, 36, 39. Será um governo, resumidamente, em oposição a Deus, em blasfêmia contra Deus, em rebeldia, rebelião contra Deus, tudo aquilo que é justo, que é santo, que é sagrado, que é bom, que é amável, que é de boa fama. Será um governo contrário a toda a ordem, a todo o princípio sadio que nós conhecemos. E graças a Deus que nós não estaremos aqui nessa terra. Irmãos, não se iludam, esse negócio de crente entrar na política, isso não compete à igreja. O mundo já experimentou várias formas de governo. Eu falei isso aqui em ocasiões passadas.
O último sistema de governo que vai governar o mundo depois da democracia é o demoniocrático, ou seja, o demônio estará governando o mundo na regência de Satanás. Então, a democracia dará lugar ao demoniocrático, a demoniocracia. E é o governo que vai agora, na sequência, governar o mundo. Então não vem com essa aí de que crente vai resolver o problema do Brasil, porque não vai resolver nem do Brasil, nem dos estados e muito menos do mundo. Isso vai de mal a pior. Sentença lavrada na Bíblia, palavra de Deus. Daniel 11. O rei fará o que entender, e ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. E ele... Tá bom, obrigado. Só para ganhar tempo. Então aí a gente já tem uma noção de como será o seu governo. Tem uma outra versão que, quando você leu aí, que ele não terá respeito ou consideração aos deuses das mulheres, e outra versão fala aos amores, ao amor das mulheres ou de mulheres, né? Então há várias interpretações nisso. Não quero entrar no mérito da questão, mas eu tenho uma suspeita, eu particularmente, tá? Eu tenho uma suspeita que o anticristo será um gay, o anticristo será um homossexual, eu tenho uma suspeita. E essa questão aí de deuses da fortaleza e de não sei o que, tantos deuses, você pode ver aí que a Rede Globo, ela tem sido um instrumento de Satanás já preparando o mundo, que nas novelas eles fazem apologia a religiões, a deuses, a crenças e também o homossexualismo. As novelas todas agora, eles estão adorando ver um homem beijar com outro homem, uma mulher beijar com outra mulher. E o nosso povão evangélico aí está tudo acompanhando as novelas, entendeu? As adolescentes com as mães no sofá, mas está uma maravilha, né? Uma coisa pavorosa. E comendo comida podre a reveria, né? Depois não tem estômago para poder vir na escola dominical. Está passando mal em casa, está difícil. Então, isso aí é um sistema que já está preparando para tudo isso aí. Apocalipse 13, versos 5 e 7. O que diz lá, gente? Obrigado, irmão. Ele vai blasfemar contra Deus. Presta atenção aqui em mim. Agora há pouco tempo está dando uma propaganda, acho que já até saiu essa propaganda de um lugar a outra, da Renault. A Renault estava fazendo uma propaganda que passa um hippie com cartaz na rua, um malucão. Aí o mundo vai acabar, fim do mundo. Aí o cara para dar uma carona para ele, o mundo vai acabar mesmo? Entra aí, rapaz, vamos curtir a vida. Depois a Renault faz a cabeça dele, que esse negócio que a Bíblia fala aí de fim do mundo, que você fica pregando que o mundo vai acabar, isso aí é quando a carochinha. Deus é mentiroso, a Bíblia é uma farsa. Então, moral da história, estão blasfemando de Deus. Nós vimos aí propaganda, por exemplo, do desodorante Axé, Axe. Eles falam que é Axe para te enganar, mas é Axé, é o Axé. Quando ele joga o Axé debaixo do braço, aí tem a arca de Noé, ao invés das bicharadas, as mulheradas entrando para a arca. Isso é blasfêmia. Os escarnecedores. Aí tem o outro também, do Red Bull. O Red Bull zombando de Jesus que andou sobre as águas. Aí ele fala assim, não rapaz, depois mostra Jesus andando sobre pedras, assim com um pouquinho de água,
Então é só você tomar Red Bull que você vai ganhar asas. E aquilo ali não foi um milagre, é que Jesus tinha tomado Red Bull, ganhou asas e começou a andar sobre as águas, né? Então são blasfêmias. O anticristo vai fazer isso. E você pensa que as coisas acontecem da noite para o dia? Fato, aconteceu? É gradativamente. Gradativamente. Por exemplo, o sol vai aquecer 7 vezes do seu normal. E ele já vem aquecendo, passo a passo. Cada ano aquece mais. Cientistas já provaram que ele aqueceu mais de 3 graus além do normal. E nós estamos vendo que as coisas, elas vão sorrateiramente. Isso para o mundo ficar bem preparado, bem solto, bem desarmado. A questão, por exemplo, da marca da besta, ela vai ser assim, ó, rapidinho, no ferro, na violência. Não, todo mundo vai aceitar. No parlamento está lá em votação, para ter um governo único no nosso país. Barack Obama, no dia 13 de abril de 2013, ele lançou um decreto de lei obrigatório. Não, pera, isso aí é outra coisa. Em 13 de abril, ele lançou um decreto de lei obrigatório que todo cidadão americano tenha um implante do biochip. E o biochip, que é o tamanho do grão de arroz, só pode ser implantado, coincidência ou deucidência? Gastaram milhões para descobrir isso. Só pode ser implantado na mão direita ou na testa, entre a pele e a carne, que tem que ser feito esse implante. Não pode fazer na mão esquerda, não pode fazer no pé, na perna, nas costas, é na mão ou na testa. E agora é obrigatório isso. É um prenúncio da marca da besta. As coisas não acontecem assim. E tudo isso que a Bíblia está falando, isso já está em andamento. Eu acredito que o anticristo já nasceu, que o anticristo está na terra, preparando o momento certo de ser aclamado pelo mundo, pelo povo. E o mundo todo vai adorá-lo, porque ele vai fazer fogo cair do céu, e vai fazer uma arruaça na terra. Vai fazer prodígios mais do que Moisés e Elias fizeram. Passa para mim. Um nome, ou seja, um poder político, um líder, é o que o mundo almeja. Clica também. Olha, isso é interessante. Me desculpe ali que eu coloquei errado ali, mas o ex-secretário, eu queria dizer, o ex-secretário da OTAN, na década de 80, ele falou algo que depois foi repetido pelo ex-presidente da França, bem recente, o ex-presidente da França, Sarkozy, e o próprio Vaticano, em 2012, fizeram seus manifestos e pronunciamentos, dizendo o seguinte: estamos num atoleiro econômico sem precedência da história. Precisamos urgentemente de um homem que nos governe, um homem que resolva o nosso problema. E eles disseram: seja um Deus ou um demônio, nós o receberemos. O Vaticano, pelo Bento XVI, e depois foi ratificado pelo Papa Francisco, mandando uma carta para a ONU, exigindo da ONU urgentemente que escolha um líder mundial para que governe o mundo e nos tire do atoleiro econômico e do problema sociopolítico. Eles estão ávidos por um líder. Isso é sinal profético da volta de Jesus. Olha lá. O crescimento da democracia prepara o povo, sabe para quê? Para a vinda do líder político mundial. Nada mais, nada menos, o anticristo. O que Jesus falou? Lembra? Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam, mas virá outro em seu próprio nome, e a esse recebereis. As religiões já estão entrando em unidade para aclamar o anticristo. Olha que interessante está em Isaías 4, verso 1. Isaías 4, verso 1. 7 mulheres, que é símbolo de religião ou religiosidade. 7 mulheres ou 7 religiões de onde se originam as demais facções, denominações. 7 mulheres naquele dia lançarão mão do homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, doutrina própria, e nos vestiremos de nossos vestidos, justiça própria. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome,
tire o nosso próprio. É o que o mundo está clamando. E a democracia está preparando o povão para um líder mundial. Passa. Outra coisa que a gente pode ver, o avanço para a globalização. Se você faz um paralelo de Gênesis 11, a Torre de Babel, com o Apocalipse 17, você vai ver que coisa interessante. A deucidência de tudo está assim, paralelamente, perfeitamente combinando. O que aconteceu em Gênesis 11 no passado, a Torre de Babel, nada mais é do que está acontecendo hoje. O mundo voltou a reedificar a Torre de Babel, com esse termo que agora é mudado: globalização. Lá em Gênesis 11, você vê uma mesma língua, ou seja, um intento, domínio nas tecnologias, passa para mim. Uma mesma fala ou ideia, domínio nas telecomunicações. 3. Uma cidade, que no caso era Babel, confusão, domínio demográfico. 4 lugar, uma torre, economia, domínio econômico, moeda única. Número 5, um nome, naquele caso em Gênesis 11, Nimrod, figura do anticristo, domínio político, um líder. Depois na frente, eu vou mostrar outro slide, a comparação lá do Apocalipse 17, coisas semelhantes a essas que aconteceram no passado, que foi evocada ou aclamada pelo mundo no passado, está voltando agora na atualidade. Tudo isso se repete. Passa para mim, por favor. Olha só, a unidade mundial, ela está sendo formada para quê? Nós estamos vendo essa unidade em todos os sentidos. Você vê hoje confederações, é o grupo do G12, é o grupo do 7, agora surgiu aí um novo grupo aí, que a Dilma estava fazendo parte também. Lembra o nome do grupo? Novo grupo, novo nome. Nós temos aí o mercado asiático, o mercado africano, nós temos o mercado europeu, nós temos o Mercosul, agora surgiu um outro grupo da Índia com a Rússia, o Brasil. Isso. Isso.